Olá, pessoal! Nesse vídeo, a gente vai finalmente aprender a instalar, configurar e a utilizar o ambiente gráfico de desenvolvimento que a gente vai utilizar para escrever os nossos programas em C++. A ferramenta que a gente vai utilizar se chama Visual Studio Code. Ele é um dos editores de código mais utilizados na atualidade. Isso se deve a várias questões. Em primeiro lugar, ele é multiplataforma, você pode executar ele no Linux, no Windows ou no Mac. Ele também é multilinguagem, você pode utilizar ele para programar em C++, em JavaScript, em Python. Ele não chega a ser um ambiente integrado de desenvolvimento, como é o caso do CodeBlocks, como é o caso do Visual Studio IDE. Porque quando você tem esse tipo de ferramenta, onde tudo está integrado, você termina se limitando em qual linguagem você pode utilizar com aquela ferramenta. Outra coisa é que você tem um programa mais pesado. Ao contrário disso, o Visual Studio Code, na hora que você instala, ele vem basicamente com o mínimo que você precisa para utilizar ele. Então, o que acontece? Ele roda a princípio em qualquer máquina e depois você vai instalando apenas aqueles módulos que lhe interessam. A gente chama esses módulos de extensão. Obviamente, a gente vai instalar uma extensão de C++ para ele. Outra coisa que é interessante é que ele já vem nativamente com suporte a você fazer controle de versão de software e debugação de software graficamente, que depois da programação em si, são as atividades mais importantes para um desenvolvedor de software. Antes de instalar o Visual Studio Code, vamos rapidamente conferir se a nossa máquina virtual está com todas as ferramentas instaladas. Vamos lá, G++, eu vou escrever aqui um comando simples, só para checar a versão do G++, está instalado, perfeito. O próximo é o Make, vamos ver se o Make está instalado, a gente vai precisar do Make no futuro para auxiliar na compilação dos nossos programas em C++. O quarto programa que eu vou testar se está tudo certo é o Git. Vamos perguntar aqui qual é a versão do Git para ver se ele está instalado. Está instalado. E, por último, o GDB, que a gente vai usar para debugar os nossos programas, né? Para depurar eles, para descobrir onde é que estão os erros. Vamos lá. E está tudo certo. Outra coisa que a gente precisa verificar é se a gente consegue acessar os arquivos do Linux no Windows. Então, para isso, a gente vai lá em File Explorer e aqui vem Network, porque o Windows e o Linux do WSL se comunicam através de um protocolo de rede. A gente clica aqui com o botão direito e manda mapear um drive de rede. Ele vai se chamar Z+, ele vai ter todos os arquivos do nosso WSL. Para isso, a gente escreve //WSL e um cifrão e uma barra invertida e clica em Browse. E aqui a gente vai ver todo o Ubuntu. Eu vou clicar aqui no Ubuntu e vou clicar em OK. Se a gente for no nosso computador agora, você tem o seu C++ com todos os arquivos do Windows e você tem o seu Z+ com todos os arquivos do Linux, inclusive o /home, /tfn, que no meu caso é o meu diretório padrão. Agora a gente está pronto para baixar o Visual Studio Code. A gente vai aqui no Google e pergunta para ele onde é que a gente baixa o VS Code. E clica aqui na página do code.visualstudio.com/download. Ele tem para todas as plataformas, a gente vai clicar aqui para baixar para o Windows 10 e o download vai começar, 73 megabytes, é bem rápido, como eu falei, ele é bem leve. É só clicar, deixa eu trazer para cá a telinha, e clicar em aceitando e apertando para a direita até terminar a instalação. Pronto. Executar o Visual Studio Code? Sim. E pronto, está instalado. Agora é só aprender a usar.
A primeira coisa que a gente vê aqui é que ele dá uma mensagem perguntando se você quer instalar a extensão que a gente usa para interagir com o Windows Subsystem for Linux. Ele reconhece automaticamente que a gente tem ele instalado e você pode clicar aqui em instalar. Ele agora está fazendo a instalação e pronto. Agora eu vou maximizar. E essa é a tela de abertura quando você abre o Visual Studio Code pela primeira vez. Você tem um tab de boas-vindas que você pode usar para criar um novo arquivo, para abrir uma pasta, você tem aqui alguns projetos recentes. Isso não interessa para a gente agora. A primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é a simplicidade. Você começa com a tela em branco, você tem alguns comandos aqui que eu vou discutir depois. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês são os menus. A gente tem o menu File, o arquivo, que é onde a gente usa para abrir os arquivos, abrir as pastas. Cada projeto do Visual Studio Code basicamente é uma pasta. E tudo que tiver dentro daquela pasta é o seu projeto do C++. É bem mais simples do que outros ambientes de desenvolvimento. Quando você tem um projeto bem mais complicado, a gente cria o que a gente chama de workspace. Vocês não precisam se preocupar muito com workspace, porque todos os projetos que a gente vai fazer vão estar concentrados num único lugar. E os próximos menus são menus mais específicos. A gente tem o menu de editar, que a gente usa para copiar, colar, comentar código, coisas desse tipo. Você pode fazer pelo menu ou você pode olhar as teclas de atalho. A gente tem o menu de seleção, que a gente usa para fazer manipulações no código, que eu não vou entrar em detalhe agora. A gente tem o menu de visualização, que basicamente é onde você escolhe o que aparece e o que não aparece na sua tela. Por exemplo, por aqui você pode abrir um terminal, que é exatamente aquele terminal da nossa máquina virtual Linux, e a gente pode executar os comandos aqui. No menu Go, tem todas as operações de você sair de um lugar para o outro do seu programa. Por exemplo, você está numa função, implementando ela, você pode ir para o arquivo onde essa função está definida e vice-versa. A gente tem um menu de execução aqui, que a gente usa para executar e debugar o nosso código. Tem todas as operações de debugação. A gente vai falar de debugação no outro vídeo. A gente tem um menu só desse terminalzinho que está aberto aqui embaixo, com várias opções relacionadas ao terminal. Por exemplo, você quer abrir 2 terminais e coisas do tipo. E tem um menu de ajuda que é muito bom em termos de material para você realmente buscar como fazer alguma coisa. Sem falar que o Visual Studio Code ele tem uma comunidade bem grande, então basicamente todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem consultar no Google e alguém provavelmente já vai ter respondido. Agora vamos partir aqui para a barra lateral, onde a gente tem 5 ícones que a gente vai estar usando sempre. O primeiro é o que a gente chama de Explorer, você pode abrir ele também por essa tecla de atalho que ele mostra aqui. E aqui a gente vai abrir as pastas, que é quem contém os nossos projetos. A gente tem aqui uma barra de busca, onde a gente pode usar para buscar palavras em qualquer arquivo do nosso documento. A gente tem também uma barra de controle de versão. Como eu falei, o Visual Studio Code vem nativamente integrado com o Git. A gente vai fazer um vídeo também sobre como utilizar o Git junto com o Visual Studio Code. Esse vídeo vai vir depois, quando vocês já tiverem estudado Git. A gente também tem aqui uma barra de debugação, que a gente vai aprender a usar no vídeo de debugação. A gente tem uma barra do WSL, que a gente usa para interagir com o WSL. E a gente tem uma barra que é importantíssima, que é a barra de extensões. É aqui onde a gente instala as extensões do Visual Studio Code que a gente vai utilizar.
logo no início ele já instalou a extensão que se chama Remote WSL, e aqui nessa barra a gente pode pesquisar por extensões. Por exemplo, C++, que a gente precisa instalar, clicando aqui em Install, para poder programar em C++ usando o Visual Studio Code. E por enquanto é só. À medida que a gente for precisando de outras extensões, a gente vai instalando aqui. Para finalizar essa apresentação geral do Visual Studio Code, eu vou chamar a atenção para vocês aqui para a barra inferior. No início aqui a gente tem a indicação de que a gente está conectado àquela máquina virtual Linux. Para todos os efeitos, a gente está trabalhando nela. A interface gráfica é o Windows. O Visual Studio Code roda no Windows, mas na hora, por exemplo, que se abre um terminal, ele vai abrir na máquina virtual Linux. E como eu falei no vídeo anterior, a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem a interface com o usuário do Windows e a gente tem a estabilidade de execução do Linux. Outra coisa é que, dependendo de qual arquivo está aberto e de qual extensão você tem instalada, vai aparecendo outras coisas aqui. E à medida que forem aparecendo outras mensagens aqui nessa barra, eu vou chamando a atenção de vocês. Agora que a gente já terminou essa parte de instalação e apresentação do Visual Studio Code, a gente vai implementar um programinha simples em C++ para vocês verem passo a passo como é que se faz. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Eu vejo vocês lá daqui a pouquinho.